que transcende um pouco só o fato de nós aqui discorrermos teoricamente sobre o assunto. Ele possui importância porque, não sei se aí está dando para ouvir aí, tá? Ele possui importância porque, como nós todos já sabemos, isso não é novidade absolutamente mais para ninguém, nós vivemos uma época de transição. Quem esperava outros sinais ou ainda espera outros sinais, corre o risco de perder a movimentação em fluxo que se processa por todo o planeta e por toda a linha evolutiva que caracteriza o planeta em que nós vivemos hoje. Os sinais já estão aí há muito tempo. O que acontece e o que vem a acontecer importa pouco, essa é uma opinião pessoal. Importa muito mais a nossa atitude e o processo nosso de inserção em tudo isto que ocorre hoje na face do planeta, e que por mais que nós nos achemos distantes dos fatos, distantes dos acontecimentos e pouco responsáveis por eles, nós somos efetivamente em parte, e o tamanho desta parte de responsabilidade, somos em parte responsáveis, e é de pouca importância julgarmos que responsabilidade ou que tamanho de responsabilidade a gente tenha no processo. Aliás, quanto mais a humanidade avança em conhecimento, mais fica claro que as coisas aparentemente insignificantes possuem uma importância muitas vezes maior do que se imagina, né? Já aqui repetida muitas vezes, para que nós nos embasemos não em conhecimentos tradicionais, doutrinários, religiosos, mas já científicos, já que há muitas vezes repetida, assertiva, que caracteriza a teoria da complexidade, conhecida até pouco tempo atrás como a teoria do caos, um nome que já deixou de ser aplicado porque é um nome paradoxal. É a teoria do não caos, na verdade. Ela é uma teoria de complexidade que diz que pequenos fatos ou pequenas causas podem levar a grandes efeitos, porque a cadeia de causa e efeito não é linear. Ela não pode ser medida simplesmente por uma sequência pura e simples de eventos. Muitas vezes um evento que ocorre minimamente restrito a um lugar em aparência, ele se expande muito mais além do que nós pudéssemos imaginar na sua repercussão, na sua atuação. Então, quando a gente aqui, num grupo restrito de algumas dezenas de pessoas, nos conscientizamos como responsáveis, não adianta medir a responsabilidade apenas pela nossa restrição geográfica, a nossa restrição política, no sentido de estarmos num país aparentemente à margem dos processos mais evidentes que acontecem no mundo. Não adianta medirmos por aí. O processo é muito mais complexo do que parece, e a mínima contribuição a ele é válida no momento em que nós estamos vivendo, porque já não se pode falar mais do planeta como uma soma de entidades separadas. Nós podemos e devemos falar hoje do planeta como efetivamente uma morada, porque cada dia se descobre mais uma interdependência, queiramos ou não, nos valhamos de teorias esta ou aquela, política, social, o que seja, aceitemos ou não esta interdependência, que sempre foi, é um fato cada vez mais reconhecido. Então, a gente consciente disso, deve promover um trabalho interno e externo dentro e na medida do possível, porque esse trabalho terá soma e peso no processo em que o planeta inteiro está vivendo. Tenhamos consciência
e, se possível, uma certeza disso, independentemente de religião. Eu quero lembrar, sempre é bom lembrar, nós vamos falar sobre um tema hoje, que é uma tríade, a missão de um homem que se chamou, na língua portuguesa, Maomé, o trabalho que ele executou, as consequências desse trabalho e o que hoje isso nos mostra como ensinamento e aprendizado para todos nós. Mas é bom falar, porque sempre há caras novas, ainda bem, que aqui o nosso trabalho não tem um caráter religioso, um caráter doutrinário, rígido jamais terá, definido como ecumênico. Não sei se é isso, porque ecumenismo fala muito para o lado religioso. A gente procurou não defini-lo. O que é importante entender é que nós somos abertos a uma compreensão essencial, que faz parte, inclusive, dos princípios da formação do nosso grupo. Hoje, o nosso grupo já tem uma identidade material, física, e na Carta de Princípios, que está incorporada ao Estatuto, diz que o nosso processo visa uma coisa, basicamente, como pré a qualquer outra, como premissa, como predisposição, como pré-entendimento, que é a unidade, a unicidade da criação, da vida, dos processos que a vida nos mostra e da divindade. Dito isso, e compreendido isso, não num nível somente teórico, acho que fica fácil a gente abordar qualquer assunto. A partir dessa unidade da vida, deixa de fazer sentido o que ainda hoje, infelizmente, leva os homens a essas atrocidades, a esses horrores, embasados em ideias falsas sobre religião. E a gente se para um pouquinho para olhar, surpreende-se, porque hoje ainda, uma religião, uma doutrina, qualquer que seja ela, se acreditar única depositária da verdade revelada por Deus, contra as outras, em contraposição às outras, é de um infantilismo. Eu não gosto nem de usar essa palavra infantilismo, porque o estado infantil é tão bom, mas no sentido de um primarismo espiritual enorme. Isso era possível e passível de ser compreendido quando o homem, ainda vivendo no planeta, mergulhado na sua percepção limitada, ainda acreditava que a Terra era o centro do universo, que Deus tinha criado a Terra sobre o ombro de uns elefantes ou de algum atlas qualquer, né? Um planeta chato, restrito a uma pequena porção geográfica onde as civilizações antigas se desenvolveram. Aí sim era possível se imaginar que um Deus pessoal pudesse revelar a esse ou aquele a primazia, sem dizer e sem nos especificarmos a religião nenhuma. Esse fato, quando entendido assim, poderia gerar os conflitos que houve ao longo da história. Basta a gente dar uma olhadinha, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas hoje, nós sabemos que a Terra é uma nesga, de uma nesga, de uma nesga, de uma nesga, num universo que o conhecido é tão vasto, tão além da nossa compreensão. Isso não nos permite mais, quando a gente aceita a ideia da divindade, quando a gente aceita a ideia de que há um Criador, de que este processo todo faz sentido, e isso tudo que a gente repete aqui, e que o sentido, a partir dessa aceitação, é nós nos tornarmos harmônicos com esse Criador e com essa divindade, não é possível mais que nós acreditemos que Deus pudesse privilegiar isto ou aquilo, este ou aquele, esta ou aquela religião, que pudesse escolher revelações e que pudesse dizer, esta é a minha última revelação. E para que fique claro isso, antes de nós começarmos a falar do Islã, esse processo é caracteristicamente humano, é caracteristicamente da limitação humana o maior exemplo. Quando nós falamos de que
as revelações se sucedem, a gente pode perceber isso nitidamente em todos os processos que foram se sequenciando, e culminando naqueles que se dizem espíritas e cometem, eu acho que ainda assim, o primarismo de entender ou acreditar que a última revelação pudesse ter sido a codificação que veio para o Kardec. Como aquele que se diz adepto do Bahá'u'lláh acha que foi ali que terminou a revelação divina. E assim a gente pode escolher a Igreja Católica, que se apoderou dos ensinamentos de um dos maiores mestres que veio ao mundo, e outras igrejas, todas elas foram se sucedendo nesse processo repetitivamente característico de um primarismo espiritual. A idade hoje que nós estamos vivendo e a chegada é o contrário, é de um processo de expansão, onde a unicidade está evidente nas próprias evidências que a ciência nos traz a respeito da posição do planeta no universo conhecido. Então, esse é o preâmbulo para entendermos que estamos falando de unicidade da vida. E quando vamos falar de Islã hoje aqui, vamos falar com esta ótica. Pouquíssima gente sabe o que é o Islã. Muito interessante isso. Aliás, é um ponto de reflexão. E tivemos sorte porque a revista Veja dessa semana faz uma série de reportagens em que ela aborda de uma forma interessante, por um lado, com alguns erros históricos, mas não importa, o essencial está ali, sobre esse processo de criação da religião islâmica. Então, logicamente, uma reportagem com uma abordagem materialista. O que a gente vai procurar hoje aqui é olhar o lado espiritual disso, o lado de como esse processo faz sentido na evolução humana e que fruto nós podemos tirar disso hoje, compreendendo tudo que vem acontecendo. Mas a revista está ali e é ótimo que quem possa ter acesso a ela consulte, porque tem algumas coisas muito interessantes na reportagem. Bom, eu me lembro da minha própria formação escolar e aprendi primeiro sobre o Islã e a figura que o criou, o profeta Muhammad, ou Maomé, em português, de uma forma completamente distorcida. Eu me lembro que quando eu fiz os meus cursos de História, lá no primário, no ginásio, no científico, o que eu entendi era que a religião do Islã era a religião do sabre. O que era a religião do sabre? Era a religião onde as pessoas eram convertidas ao fio da espada. Então, se você não se convertia, você morria. Era a religião que tinha tomado Jerusalém e tinha impedido os cristãos de terem acesso ao túmulo de Jesus, e que por isso motivou as cruzadas. Então, eu me lembro uma série de conceitos que foram se acumulando, até o dia que eu passei a conhecer por outro ângulo. É isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco. Quem foi o profeta Muhammad? O que é isso? O que é o Islã? Para começar, esse nome Islã já é um nome modernizado, já é um nome que não é o nome original dado pelo profeta Muhammad aos seus seguidores. Eu começo dizendo isso porque é importante para a gente entender quantas coisas aconteceram de deturpação. O nome original era Iman. Iman significa fé na língua arábica. E os imãs, que depois se caracterizou um tipo especial de muçulmano, vamos chamar assim, mas no início eram todos aqueles que cercavam ao profeta Muhammad, e eram aqueles que tinham fé, aqueles que exerciam, que professavam efetivamente uma fé em Deus. Até porque no Corão, que é o conjunto mais importante de citações do profeta, não existe mais do que 3 citações literais da palavra Islã ao longo de todas as 114 suras, ou trechos, ou capítulos, assim está dividido o Corão, enquanto que Iman, fé, é citada dezenas de vezes. Então, começamos por aí. Mas quem era o profeta Muhammad? Preciso que a gente entenda um pouco do conjunto
de forças que estavam em jogo quando nasceu na Península Arábica, na região hoje onde é a Arábia Saudita, onde está a cidade de Meca, aquele que veio a ser chamado de Muhammad. Nós estávamos no ano de 570 da Era Comum. A Era Comum era cristã, claro, os cristãos, depois do nascimento de Cristo. Isso significava o seguinte: que naquele momento, há um pouco mais de 100 anos antes, tinha finalmente caído o Império Romano do Ocidente. Os bárbaros que vinham minando o poder político de Roma destruíram toda a estrutura de comando de Roma e sobrava Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente, e a Igreja cristã, entre aspas, né, já começava a se constituir intensamente com todos os seus vícios, que depois nós viemos a conhecer ao longo dos séculos, que acabaram culminando na Inquisição e em outras coisas mais. O que acontecia ali? Ele nasce em 570, no ano 600, Focas, o imperador, porque Roma, apesar da queda, todo mundo queria ser imperador, até hoje, né? Sempre que dá uma chance, alguém se coroa o imperador de Roma. Assim foi com Carlos Magno, assim era com os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Então, Focas, que era o imperador de mentirinha, entroniza o papado, a estrutura política da igreja. Então, para vocês terem uma ideia, ela começa mesmo para valer no ano de 600, durante a vida de Muhammad. Ele não teve contato com isso, mas é importante a gente, olhando num ângulo mais de longe, no tempo, perceber o que estava em jogo ali. Então, 600 anos de cristianismo já tinham passado, além dos apóstolos diretos do Cristo. E é sempre bom lembrar que o cristianismo, no começo, era e foi por muito tempo uma seita judaica, entre aspas, dissidente, que depois foi tomando forças dentro de Roma. Com o imperador Constantino, ela se funde ao Estado, mas ainda assim só vai, depois de alguns anos, ganhar essa força política. Passaram já por ali Augustinho, Aurélio Agostinho, São Bento, outros. O movimento cristão é dessa característica, que tem laivos de espiritualidade misturados com política. O judaísmo também, por sua vez, a partir das revoltas que houve em Jerusalém, a primeira, até que Tito destrói o templo e conquista Jerusalém no ano de 70, e houve depois uma revolta muito importante de Bar Kokhba, na época do imperador Adriano, em que novamente Jerusalém foi destruída. O judaísmo então se transforma numa religião altamente espiritual, em que começam a surgir os primeiros cabalistas a partir de Maimônides e outros grandes cabalistas que se instalam na Galileia. É muito interessante isso. E a partir da Galileia, de Safed, eles passam a irradiar um conhecimento espiritual. As comunidades judaicas nesse momento já se espalham para fora do território da Palestina. Nasce então Muhammad na Península Arábica. Para quem lembra um pouquinho da geografia, a Península Arábica ela tem uma característica interessante, porque logo ali está a Pérsia, o Irã atual, e logo para lá está a Índia. E é verdade isso, porque a gente vai ver o islamismo se irradiar até a Índia e até a Indonésia, e já tínhamos visto Alexandre o Grande levar o helenismo até a Índia, veio conquistando aquilo tudo ali. Então ele nasce ali, mas com uma característica: era um lugar do mundo onde, apesar de todo esse fervilhamento geopolítico, espiritual que acontecia, não havia uma estrutura organizada, nem política, nem social e nem religiosa. Eram tribos que se organizavam na lei do mais forte e que cresciam de acordo com o poder de conquistar oásis melhores, rotas de comércio melhores, e se estabeleciam por mais ou menos tempo nas cidades. Ora,
Aparentemente isto é um problema, isto é um déficit. Mas, por outro lado, é um grande potencial para qualquer trabalho de ajuste. A Península Arábica estava situada no meio de dois mundos, o mundo ocidental do Império Romano já ruído e o mundo oriental, onde Constantinopla tinha contatos com a Índia, que se manteve sempre à parte disso, desenvolvendo uma civilização, e a China, completamente independentes desse processo e altamente civilizadas. Todo mundo sabe aqui o que é a civilização hindu, e naquele momento ali passava por um período grande de esplendor, desde o imperador Ashoka, budista. Ainda existia certos raios da passagem desse imperador pela Índia, ou seja, um alto grau de crescimento, de progresso espiritual e material. Nasce ali o Muhammad. E ele era de uma tribo que dominava Meca. O que caracterizava a Meca das outras cidades? Havia caído ali uma pedra meteorítica, uma pedra negra, chamada Akaaba, que era venerada como uma pedra celestial, vinda das mãos de Deus, porque tinha caído do céu. Efetivamente era um neolito negro, está até hoje lá. Se venerava, então, em Meca a Kaaba, e a Kaaba era o centro de peregrinação de uma religião completamente panteísta, completamente desestruturada, primitiva. Eram, em verdade, as religiões que corriam ali. Por outro lado, já o cristianismo e já o judaísmo estavam estabelecidos em comunidades que viviam ao redor daquele eixo de comércio e tinham as suas influências muito claramente, como também influências vindas da Índia, vindas do budismo, vindas do hinduísmo. Ele nasceu ali, era da tribo, e até os 25 anos era uma pessoa absolutamente simples, um mercador, um caravaneiro de burros que levava pela rota comercial mercadorias e trazia. Era um comerciante, um tocador, um tropeiro de burros. Até que um dia houve um terremoto, a Kaaba, que era a pedra, é deslocada do nicho de onde ela ficava, e os chefes das tribos de Corais, que era filho de Maomé, os coraístas, decidiram que a primeira pessoa que entrasse dentro do templo, ele teria o privilégio de recolocar a Kaaba no seu nicho. O nome dele era Kutan, era o nome de batismo, vou chamar assim, não era batizado, nome de nascença. E, pelo acaso dos acasos, é ele que entra por dentro do templo e então ele ganha o privilégio de recolocar a Kaaba no lugar e fica alguém mais ou menos conhecido. Ele era muito hábil no comércio e nesses caminhos ele tomou conhecimento da religião judaica e da religião cristã e da religião hindu. Isso é muito importante notar. Ou seja, entre os 25 e os 40 anos, ele exerce única e exclusivamente a atividade de caravaneiro, mas interessado, provavelmente, por todas as fontes religiosas às quais ele tinha acesso nessa sua caminhada como andarilho pelo mundo. Bom, ele é um mensageiro espiritual, não é uma pessoa comum. Então, o que acontece? Há uma coisa importante. Eu estou falando da idade de 25 anos, e com 25 anos ele muda de vida em termos materiais. Ele se casa com uma viúva rica, de quem ele era empregado. Ele era uma espécie de gerente das tropas dessa viúva chamada Khadija. E a partir desse casamento, ele sobe na posição social, ainda mais por esse fato de recolocar a Kaaba no lugar, e passa a ter uma influência na tribo Quraish e na cidade de Meca. Um belo dia, ele era dado a essas meditações espirituais, ele está numa caverna no Monte Hirá. E aí, já perto da cidade de Medina, entre Meca, nos arredores de Meca. São as duas cidades mais importantes na vida de Mohammed. Interessante que... Vamos a gente falar depois. Cadê? Desculpa. Numa dessas meditações na caverna, começam a acontecer fenômenos. Primeiro, fenômenos de sons, pedras que caem, barulhos, luzes que se acendem na parede da caverna. E ele, muito medroso, saía correndo. Então, a história conta que ele ficou um bom tempo, quando começava a rezar e começava a acontecer, ele dava no pé. Até que um dia,
esses fenômenos se seguiram de uma aparição e que, apesar dele ter corrido, ela foi cercando ele pelo monte, até que, na frente dele, ele teve que cair estatelado e começou a ouvir aquilo que nós vamos começar a conhecer como o Alcorão, ou Al-Quran, como se diz em árabe. É importante a gente lembrar o seguinte: são tribos semitas, da mesma raiz dos judeus, por exemplo, melhor dizendo, dos hebreus. E a língua, por isso, é muito parecida nas suas raízes. E ele vê ninguém mais e menos do que o arcanjo Gabriel, que começa em nome de Deus, aí já denominado como Alá, a recitar-lhe passagens, a recitar-lhe trechos. Ele começa a ouvir, primeiro guardando para si próprio, muito ainda desconfiado de tudo aquilo. Até que ele, convencido, um dia chega e conta para sua mulher. E ela não é a primeira a se converter. O primeiro a se converter é um sobrinho seu de pouco mais de 12 anos de idade, chamado Ali. Ele é o primeiro a aceitar e o primeiro a ser chamado pelo tio para subir ao monte e começar a ver, junto com o tio, os fenômenos de luzes que aconteciam. A partir daí vai a sua mulher, testemunha os mesmos fenômenos, eram luzes muito bonitas que se acendiam, vozes que falavam de todos os lados da caverna do Monte Hirá, e os trechos das suras do Corão que ele ouvia, e ele se chamava o profeta iletrado, porque existe uma controvérsia se ele efetivamente sabia ou não escrever, mas ele dizia que não. E isso, ele guardava e repetia esses trechos oralmente. No primeiro momento, ele converte a sua mulher, converte esse sobrinho, converte um cunhado, Abu Bakr, e um pouco de gente da família. Mas ele é instado a sair e a falar, e a dizer isto em praça pública. Aí começam os problemas. Primeiro, como todo processo de natureza espiritual, encontra resistências, encontrou uma resistência enorme. E não foi fora, foi da própria tribo coraixita. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Isso se dá quando Muhammad tinha 40 anos de idade. 40 anos. E ele termina a sua vida com 62 anos. Isso é muito importante. São 22 anos só entre esse primeiro processo e a desencarnação. E os primeiros 5, 6 anos são tomados por essa história de converter a família e de tentar converter os outros e de ser perseguido por causa disso. Ele é perseguido e muito perseguido. Vocês têm uma ideia, há um momento em que ele é expulso da cidade de Meca. E é obrigado a sair com os seus seguidores, que não somavam mais de 60 pessoas. Então, os primeiros 5 anos são perdidos aí numa luta enorme. Enorme. Ele sai expulso da cidade, sem rumo, e encontra a guarita numa cidade onde a prevalência das pessoas eram de comerciantes judeus. Então, guarita aí. Cidade de Medina. Ali ele estabelece uma pequena comunidade e ali, depois de um tempo, ele começa a realizar a sua pregação instado sempre pelas presenças que o tomavam, as vozes, as materializações que aconteciam e que hoje são referidas como o arcanjo Gabriel e que diziam a ele aquilo que ele devia fazer, aquilo que ele devia cumprir. E qual era a essência dessa mensagem? A essência dessa mensagem era, e aí eu vou começar a entrar um pouquinho no campo espiritual para sair da história, e hoje eu só vou frisar isso aqui, que isso é uma opinião própria, então se é uma opinião própria, ninguém é obrigado a ter a mesma, e cada um tem que pensar e achar o que é, se faz sentido ou não faz, mas com certeza, olhando de longe, a gente percebe que houve ali, se a gente imagina, e assim eu acredito, que o mundo, que está ligado a essa divindade que transcende tudo que nós possamos definir e dizer, ele é governado. Existe uma coerência no processo evolutivo do planeta, seja por quem for
nomes não importam. O que me parece com clareza é que ali, naquele momento, começava um trabalho enorme de fundamentar um movimento, e talvez o primeiro grande movimento de união de religiões, através de um mensageiro. Porque, isso eu acho que eu vou ler aqui para vocês, quem leu o Corão percebe que nada do que hoje se fala de Islã está caracterizado no Corão. Para começar, né, todas as mensagens começavam o seguinte: diga, Muhammad, em nome de Allah, o misericordioso e o compassivo. Essas duas palavras falam tudo o contrário do que a gente hoje imagina que seja um islâmico fundamentalista, né? Mas todas as suras começam em nome de Allah, o misericordioso, o compassivo. São as duas palavras-chave de todo o Corão: compaixão e misericórdia. E tudo que está no Corão, logicamente que a vida de Muhammad tem algumas altos e baixos, mas é nítido, que me parece, que ali começava um processo de tentativa de revitalizar o espírito religioso para se contrapor àquele câncer que estava se formando em Roma na figura do papado. Para revitalizar os ensinamentos mais profundos de Jesus, para revitalizar aquilo que o judaísmo tinha já construído na sua passagem desde os primeiros profetas, e para trazer, e trouxe, isso é pouco conhecido, na doutrina sufi, um misticismo banhado no conhecimento depositado no Oriente, seja no hinduísmo, no brahmanismo, seja no budismo. Nós vamos perceber, é uma tarefa gigantesca, e por isso, provavelmente por isso, não podia deixar de ser, como foi, atacada a ferro e fogo todos os momentos da vida desse mensageiro, que era uma criatura humana, e como criatura humana tinha a potencialidade do ego e a potencialidade da falha, e isso muitas vezes impediu que as coisas ficassem mais claras. Mas no cerne, no espírito dessa vida e dessa mensagem, o que a gente percebe é isto: uma tentativa clara do plano superior de estabelecer ali, na Península Arábica, o primeiro movimento de caráter global que havia, que pudesse haver na humanidade. Eu vou dar uma paradinha. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente dar uma acordada? Se eu fico falando em tom monocórdico, bate uma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá. Eu li nas vezes que eles inventaram alguns dos, não sei se é Hadith. E parece que tem algumas centenas, eles inventaram mais de 3 mil. Como é que eles chegaram nessa? Eu vou chegar ali. Que a mulher é inferior e essa violência absurda contra as mulheres. Eu vou chegar a isso. Isso é importante, talvez seja o ponto que todo mundo fica logo na cabeça. E é interessante que a gente aborde esse assunto. Eu queria falar um pouco de sufismo, porque isso para mim é o fundamento, a maior mensagem deixada pelo Islã é o sufismo. E foi o sufismo que dominou o Islã até o século XIX. Né? Só para entrar um pouquinho na história, fundamentalismo, como nós o conhecemos hoje, começou somente no século XIX. Antes não havia nenhum sinal desse fundamentalismo nas civilizações islâmicas, tal como ele é conhecido hoje. E eu vou explicar por quê. O Corão, ele tem uma característica interessante: ele não é coerente, ele não é linear. Então, as suras do Corão, elas mudam de assunto. Tem uma coisa interessante: Maomé, ele sabia das tradições judaicas, das tradições cristãs. Isso, provavelmente, junto com as mensagens, gerou aí um processo no qual surgiu o Corão. Mas se você olhar de maneira, vamos dizer assim, descritiva, você não percebe uma linearidade. Tanto que a abertura do Corão está no final do livro. Não é a primeira sura, não fala da abertura. Mas a abertura é muito bonita. E, na verdade, ela é
e funciona para os muçulmanos como o Pai Nosso. Na abertura do Corão diz, e ele diz sempre esse é o mote de todas as suras: em nome de Deus, o compassivo, o misericordioso. Todo louvor pertence a Deus, Senhor de todos os mundos, o compassivo, o misericordioso. Soberano do dia do juízo, é a Ti que adoramos, e é a Ti que imploramos auxílio. Mostra-nos o caminho reto, o caminho daqueles que salvastes, não o daqueles que castigastes, nem os dos que se extraviaram. Essa é a abertura do Corão, que não está linearmente, mas aqui é a abertura, e essa é a prece que todo muçulmano que faz aquele ritual que hoje ficou conhecido como os cinco processos dos muçulmanos. Essa sempre é a prece mais fundamental que é repetida por eles. Outros trechos existem aqui interessantes para vocês verem como o que nós estamos falando faz sentido. Eu aconselharia, inclusive esse livro daqui, como ele não é o Corão inteiro, são trechos escolhidos. É muito interessante, porque a gente percebe o espírito que moveu o trabalho de Muhammad, desde o início. Eu vou depois falar um pouquinho de como essa história se tornou uma coisa política. Já lá, naquela época. Eu volto à história. Mas olha essa passagem aqui de uma sura, a sura 48. Na verdade, desculpem, a sura 46. Ordenai, Muhammad, ao povo, ser justo, esquecendo-vos de vós mesmos. Diga a eles, que esqueceram o que leram no livro. Essa palavra livro no Corão se refere à Bíblia, tanto a Torá judaica quanto ao que vem depois trazido pelos cristãos. Então, o livro no Corão é sempre referido à Bíblia. Então, não quereis compreender, é uma mensagem mediúnica característica. Isso aqui é o primeiro ditado mediúnico da história, caracterizado de alto a baixo. Ele repetia aquilo que ele ouvia dos mensageiros, dentre eles o arcanjo Gabriel. Procureis a salvação pela paciência e pela oração. Isto, porém, é árduo, eu aviso, exceto para os humildes, para os que consideram que encontrarão o Senhor e então retornarão a Deus. Nós estamos falando de um retorno a Deus. Percebam que isso, olhado por um ângulo de interpretação mais profundo, é algo muito profundo mesmo. Retorno a Deus significa aquele processo evolutivo que a gente fala sempre quando fala de Kabbalah aqui, da ascensão pela árvore da vida acima, de volta, da individualidade de volta ao seu Criador. Continua. Acautele-se todo o fiel com o dia em que nenhuma alma poderá interceder por outra, em que nenhuma intercessão será aceita, nem resgate. Aqueles que não se acautelarem não encontrarão auxílio válido, que não venha de Deus. E prossegue. Agora é interessante. Sejam eles muçulmanos, começa com muçulmanos, sejam eles muçulmanos, judeus, cristãos ou sabeus, os que creem em Deus e creem na justiça do último dia e praticam o bem, terão a recompensa do Senhor. Olha essa passagem. Isso aqui é único. Você não encontra isso numa escritura cristã em relação aos judeus. Você não encontra isso numa escritura contemporânea, com essa abertura de raciocínio. Você só vai encontrar isso depois, muito mais tarde, já no século XIX, quando começa o trabalho do Consolador, seja no Espiritismo, seja no trabalho de Ramakrishna, de Yogananda, enfim. Começa a se falar só aí do que está sendo dito aqui, do Baha'u'llah, que também fala com clareza sobre isso, mas aqui está dito no Corão, vou repetir, sejam eles muçulmanos, judeus, cristãos ou sabeus, os que creem em Deus e na justiça do último dia e praticam o bem, estes terão a recompensa do Senhor. Estes nada têm a temer e não se entristecerão. Não se faz, então, aqui acepção de religião.
E Muhammad foi, num primeiro movimento em Medina, altamente aberto a encontrar acolhida naqueles a que ele trazia a mensagem. Ele dizia o seguinte: eu sou, por determinação de Deus, não porque eu queira, um profeta. Ele não dizia que ele era o último dos profetas, isso veio depois, nós vamos falar dos hadiths. Eu sou um profeta que vem para dizer que Alá é grande, Alá é compassivo, misericordioso, Ele é o Deus único e só Ele deve receber culto, e não importa quem sejam os outros. E há sequências, eu vou ter mais uma, que mostram com clareza que ele, dentro da limitação histórica, cultural dele, abre a porta para a compreensão das outras religiões que compunham aquele caldeirão da época. Vejam a Sura 87, são 114. Isso esse está falado em primeira pessoa do plural, mas assim se fala de Deus, inclusive na Torá. Né? No Gênesis, são os Elohim que fazem a criação, então toda a recitação é no plural. O mesmo acontece aqui, Deus fala na primeira pessoa do plural. Revelamos o livro a Bíblia, a Moisés, e enviamos mensageiros depois dele. E oferecemos provas claras a Jesus, filho de Maria, e o fortalecemos com o Espírito Santo. Mas vós vos tornastes soberbos e arrogantes, cada vez que recebestes profetas, cujas mensagens se opunham ao vosso entendimento. Alguns tomastes por mentirosos, e a outros matastes. Vil é o preço pelo qual venderam-se a si mesmos. É a rejeição ao que Deus enviou, devido à arrogante inveja da graça que Deus pode outorgar a quem lhe aprouver entre os seus servos. Nós vamos seguir aqui, vocês vão se impressionar com o que acontece e é citado aqui. E eu vou só ler uma última passagem, eu vou deixar para a lista aqui no final, que essa é uma passagem mais... Vou voltar a falar só para a gente saber como Jesus, como Maria, a mãe de Jesus, é considerada no islamismo. Foi antes de no cristianismo ser considerada, ela foi considerada no islamismo como uma representação da mãe divina. Já olhando aqui, o toque oriental naquilo que Maomé absorvia. Segue a Sura. Enviamos Noé e Abraão e outorgamos a seus descendentes o livro e o dom da profecia. Assim alguns foram guiados, mas muitos se perverteram. Depois enviamos outros mensageiros para salvá-los. Enviamos Jesus, filho de Maria, a quem concedemos o Evangelho, e no coração dos que o seguiram semeamos ternura e compaixão. Agora olha que passagem importante. Mas o monasticismo que criaram para si mesmos, com o intuito de agradar a Deus, não fora prescrito por nós, e eles não o observaram, como deveria ser observado. Ainda assim, nós concedemos aos que têm fé a sua recompensa. Homens de fé, sede temerosos a Deus e credes em seu mensageiro. Aqui começa no final, a gente vai parar para voltar um pouquinho para a história, que o Muhammad vai encontrar a partir do momento em que ele começa a ganhar força em Medina. As suras começam a se tornar já um pouco apontando para a figura dele. E aqui que começa o desequilíbrio na sua caminhada. Mas que ainda não é um desequilíbrio que justifique o que hoje é chamado de fundamentalismo e que é chamado de islamismo. Ele em Medina começa a ter resistências depois das próprias comunidades locais. E acaba que ele sai de Medina também. Né? E fica no meio do caminho, entre Meca e Medina, e ele não tinha mais do que 300 ou 400 seguidores ainda. Aí o pessoal de Meca, quando percebe isso, ele já criava alguns problemas com a sua nova religião, vamos chamar assim, sai para acabar com ele de vez, com o exército, e ele, com seus seguidores, fica esperando aquilo. Ele fica muito tempo em oração para saber o que ele faz. E vem uma mensagem para que ele se defenda. E o que acontece é que Muhammad, com 300 homens, derrota mais de 5.000 da tribo de Quraysh. Nesse momento, com essa vitória retumbante, ele avança sobre Meca
e toma Meca, toma com um exército, e aí a história muda. Mas muda nos últimos 5 anos da vida de Muhammad. Ele entra em Meca, o primeiro que ele faz, a gente podia imaginar o seguinte: entrou ali, vai se vingar de todo mundo. Ele perdoa todas as pessoas que o expulsaram, que o achincalharam, refaz o processo todo, não mata nenhuma mulher, nenhuma criança, liberta todos os prisioneiros, e aí ele se estabelece já em Meca como um dirigente não mais somente espiritual, mas político também. E aí o processo, em 5 anos, esse espaço é muito curto, entra em efervescência absoluta. De repente ele começa a ganhar seguidores e começa a submeter cidades em volta de Meca. Ele absorve na religião dele aquela história da pedra negra da Caaba, mais ou menos como um jogo político, ou seja, o templo da Caaba em Meca passa a ser o templo sede da religião, ainda não chamada de muçulmanos de Islã, mas daqueles que são os fiéis, aqueles que têm fé em Deus, mas ainda assim muito bem intencionado. Só que não dá tempo. Muhammad morre com 62 anos e morre em meio a uma agitação política à sua volta, e aí com certeza provocado pelas forças inferiores, porque ninguém viria com uma missão dessa sem ter na sua traseira uma série de forças que tentassem impedi-lo de fazer o que ele efetivamente teria vindo para fazer e não conseguiu fazer por inteiro. Ele consegue em parte, mas nesse processo existe uma briga política entre o seu cunhado Abu Bakr, entre esse menino Ali que já havia crescido, e aí a coisa que fala mais ao contrário, e a Veja fala muito isso hoje na reportagem, quem ler vai ver, não existe inferioridade da mulher no islamismo. Porque a pessoa que tinha mais poder e que Muhammad queria fosse a sua sucessora era a mulher das muitas que ele tinha. Essa foi uma das características de Muhammad que é questionável, apesar de ser justificada porque ele casava com as viúvas dos seus seguidores que morriam em batalhas. É uma boa justificativa. Dentre elas, Aisha casou com Muhammad, para vocês terem ideia, quando ela tinha 9 anos. Ela era sobrinha dele, filha de Abu Bakr, seu cunhado. E é por quem ele tem a maior ligação. Apesar de ter casado com 9 anos, é a ela que ele dá todo o poder, é ela que, na verdade, é quem secunda o trabalho de Muhammad todo nesse seu final de vida, estrutura todo, e é ela que manda. Ela que dizia, e os hadiths, que são, o que são os hadiths? São as citações. Imagina o seguinte: o Corão, que é o trabalho de Muhammad, tem 114 estrofes, 114 suras, detalha muito pouco de um trabalho. Quando ele vai embora, começa a se fazer, como se fez com Jesus, por exemplo, a compilar citações daquilo que ele dizia, para que aquilo possa servir como a base, e é o grande problema, de uma religião institucionalizada. E aí já foi a ideia implantada pelas forças inferiores, pelas chamadas forças trevosas, né? Aquele velho ditado: vem o mensageiro, traz uma verdade, vem o demônio e funda uma religião em cima do trabalho do mensageiro. Pois, esses hadiths, Aisha, no primeiro momento, é que drenava para saber, porque ela estava perto, ela ouvia. Então ela dizia: isso aqui foi ele que falou, isso não foi. Ela tinha um poder e teve esse poder efetivamente por um bom tempo. A briga política entre os seus sucessores levou à derrota de Aisha, que era sua esposa, e a quem Maomé havia apontado como a sucessora do processo de criação da sua família religiosa. Ela é derrotada pelos seguidores de Abu Bakr, e a partir daí começou a se dizer que Maomé tinha falado de tudo, porque a briga política estava instalada no próprio seio dos seus seguidores. Então, aquele que chegava e dizia: o profeta disse, então, essa história de cortar a mão, de ladrão, de chibatada em praça, de apredejar a mulher, isso vem não do Corão, nem de Muhammad, mas vem dos seguidores que estabeleceram
completa desarmonia, uma bagunça total, influenciado provavelmente pelas forças inferiores, sobre a sua obra. E que aí foi o que foi contaminando aquela história de grande união religiosa que estava prevista anteriormente no alto. Ali, esse sobrinho, aquele primeiro que acreditou, foi o quarto califa. Os califas são os sucessores do profeta, a partir de uma briga enorme. E é de ali que surgem os xiitas, que dizem que só Ali é o sucessor de Muhammad. Né? E os xiitas não tinham nada dessa coisa de fundamentalismo religioso, não tem nada a ver com o xiita, a princípio. É porque os fundamentalistas iranianos, por acaso, eram xiitas porque acreditavam que o sucessor do profeta era Ali. Mas os talibãs são sunitas e acreditavam que o sucessor do profeta era Abu Bakr, seu cunhado. São fundamentalistas do mesmo jeito. Bom, em 100 anos, o islamismo tinha dominado a Península Arábica inteira, tinha entrado pela Ásia dentro, e nós vamos encontrar, depois de um tempo, a Espanha, Portugal, o sul da França, e não entram na França inteira, porque Carlos Martel, em Poitiers, para os muçulmanos, aí provavelmente era o alto, deixando, tinha um limite, e ficaram por ali, mas entraram dentro do subcontinente indiano, até o Paquistão, que hoje é a cultura, quer dizer, na verdade é a etnia hindu, mas de religião muçulmana. E vão até a Indonésia, lá do outro lado da Ásia, na China. Então, vejam o poder de manifestação que estava ligado a essa força e que, infelizmente, não conseguiu cumprir aquilo que estava determinado a ela de maneira integral. Eu vou falar de fundamentalismo rapidamente e vou terminar com o sufismo. E eu continuo sobre o sufismo na próxima segunda-feira, que o sufismo vale a pena a gente falar. Mais tempo. Fundamentalismo não existia no Islã até o século XIX. O que acontece? As civilizações islâmicas, elas tiveram uma característica depois, quando foram tomando as cidades, de se estabelecer de maneira intensa. A matemática, a álgebra, o nome álgebra é um nome árabe, né? Al-Shubrin. Então, é desenvolvida pelos árabes, a astronomia dos árabes, a poesia, a música, tudo isso é de alta complexidade. Quando os cruzados vieram, no primeiro fundamentalismo da história, né? Matando todo mundo, a ferro e a fogo pelo caminho, para tentar conquistar Jerusalém, para quê? Para libertar o quê? Né? Hoje a gente olha e pensa, caramba, o que é isso? Mas naquela época aquilo era a ordem de Deus. E eles acreditavam fielmente, como hoje esses fundamentalistas islâmicos acreditam. E como outros tantos de tantas religiões acreditam. O fundamentalismo é uma característica da raça humana, não é de religião nenhuma, de uma parte da raça humana. Né? Que nós temos que ter cuidado, porque a gente anda sempre num fio de navalha em relação a fundamentalismos. Não precisa ser religioso, pode ser de várias origens, de várias ordens. Mas os cruzados, quando chegaram em Jerusalém, encontraram uma civilização muito mais desenvolvida que a europeia. Eles tinham água encanada, eles tomavam banho todo dia, né? Tinham um conceito de medicina, de higiene muito superior ao dos europeus, tinham riquezas materiais muito maiores do que a dos europeus. E num primeiro momento é um erro dizer que quando eles tomaram Jerusalém, eles não impediram nenhum cristão, nem nenhum judeu de estar lá. Até a cruzada ser inventada, não havia esse confronto, né? Muçulmanos, cristãos, judeus. Isso não existia. Isso foi sendo criado a partir desses processos e que foi, infelizmente, fomentado pelos cruzados. São Francisco de Assis é um exemplo disso. Ele foi numa das cruzadas, na maior boa-fé, acreditando que estava servindo a Deus, foi capturado na porta de Jerusalém pelas tropas de Saladino, e quando conheceu Saladino, ele, eu imagino São Francisco naquela época conhecendo a figura que deviam, imagina o que deviam pintar, né? A gente vai ouvindo aquilo do demônio, eu não sei o que, aquilo. Quando ele chega e encontra um homem altamente espiritualizado, porque era sufi,
altamente politizado, altamente culto e um amigo de Deus. Ora, não podia acontecer nada entre dois amigos de Deus do que se tornarem amigos entre os dois. E ficaram amigos, e ele não teve o que dizer. Nada, quando saiu, Saladino libertou São Francisco e seus dois companheiros, e ele trouxe até hoje em Assis, existem 2 presentes de prata que ele recebeu do sultão, e que ele trouxe com ele, que era uma exceção em São Francisco, ele não aceitava nada material, nada, não tinha posse nenhuma, mas isso ele fez questão de trazer, como nós fôssemos um chofar, e ele usava esse chifre muçulmano para chamar os seus companheiros, enfim, nas grandes festas, com tudo. Então, vejam como é interessante essa história. A gente passa de passagem sem perceber a profundidade dos fatos. E, no entanto, era isso, quer dizer, havia uma guerra absurda que acabou se estendendo, e o fundamentalismo surge no século XIX somente por um problema político. Por quê? Porque a Europa do século XIX era a Europa colonialista, predadora, que entrava para dominar, para conquistar, independente do que fosse. Os ingleses fizeram isso com a Índia e arrasaram a Índia, que era uma civilização e era um país altamente evoluído, próspero, e que foi arrasada pelo colonialismo inglês. A Turquia, a mesma coisa. E todos os países onde a cultura islâmica estava estabelecida sofreram enfim, pressões colonialistas. Estiveram sob o domínio da França, da Inglaterra, da Alemanha. Então, o fundamentalismo religioso é uma reação política sob a capa da religião, porque era a única coisa que eles tinham para se pegar. Então, todas as estruturas fundamentalistas são do final do século XIX para agora. Então não existe fundamentalismo, Ayatollah, Khomeini e todos esses outros que hoje ficaram estigmatizados como a figura do Islã, não existem antes do século XIX e na verdade nada tem a ver com o Islã. Mesmo que o profeta Muhammad não tenha, a nosso ver, e quem sou eu para julgar, né? Deus é que sabe, mas cumprido a sua missão, na verdade, como ele deveria ter cumprido. É interessante a gente perceber isso. A ligação entre as 3 religiões é enorme. Na verdade, o islamismo é um filho do judaísmo e do cristianismo enxertado pelo orientalismo quanto ao sufismo, que é o que eu vou terminar agora. E o sufismo é a parte. Não vai dar tempo da gente falar sobre o sufismo hoje. Ele precisa... Segunda-feira eu falo sobre sufismo. Já falei aqui há 2, 3 anos atrás, mas já tem um tempo. Muitos de vocês não estavam aqui, vale a pena. É muito interessante. Porque aí sim, talvez ali esteja representada no sufismo o espírito do que Muhammad tinha vindo fazer. Os sufis, a origem deles tem várias explicações. A palavra suf vem de 2 raízes e 2 significados. Um de banco, de cadeira, tanto que suf originou o português sofá. Né? Então, eram aqueles que ficavam atrás do profeta na sua linha de preces, que eram aqueles mais espiritualizados que acompanhavam Muhammad, e que sempre estavam junto ao profeta quando ele recebia as suas mensagens ou quando ele fazia as suas alocuções, quando ele recebia as pessoas. E suf também quer dizer branco, porque eles se caracterizavam por usar, o profeta usava, sempre usou, e hoje você vê os sacerdotes islâmicos mais próximos da tradição original e os sufis usarem a lã branca e os barretes brancos na cabeça. E desenvolver uma tradição religiosa, espiritual, que é maravilhosa, porque no fundo essa unidade que a gente fala não pode deixar de estar presente em todas as manifestações puras. O sufismo, ele funde aspectos cristãos, aspectos judaicos, porque a Kabbalah tem uma influência muito grande no sufismo, e o yoga hindu. Então é muito interessante a gente observar isso, desde os nomes de Deus. Nós vamos falar disso aqui segunda-feira, que são 99 nomes em árabe, que são citados como mantras pelos sufis, até mantras escritos, os yantras, até enfim, conceitos geométricos. Foram os sufis que desenvolveram uma geometria
que está nas mesquitas, que são aqueles arabescos, né, que a gente chama, que são figuras matemáticas altamente complexas, que só hoje, com algumas teorias matemáticas muito novas, a gente consegue perceber. A teoria dos eixos rotatórios, as rotações de figuras, são complexas e você fica bobo com o que eles alcançaram naquela época. Os sufis dominaram o islamismo até esse meio do século XIX. Foi quando os movimentos fundamentalistas de caráter político começaram a derrubar os sacerdotes sufis e empurrá-los para trás nas paredes. Então, o que a gente vê hoje do sufismo é uma religião, um aspecto do islamismo que saiu de cena e é pouquíssimo conhecido. Quer dizer, hoje, graças a Deus, volta a ser mais conhecido para falar a favor do profeta Muhammad, da sua visão espiritual, em que alguns hadiths fica muito clara, daqueles que a gente percebe que tem. Bom, isso aqui tem a ver, provavelmente, com a verdade. Né? A gente fala na segunda-feira aqui. Né? Tem muita coisa para falar, mas o tempo vai passando. A gente hoje estou limitado pelo tempo. No aniversário do meu filho, eu já tenho um jantar para ir, então queria que vocês fizessem perguntas ou comentários. Então a gente falou que essa visão, para prisão espírita, né? Que ele teria sido Eu não quis repetir isso hoje, mas você falando, a gente vamos cutucar, né? dá um olho na história. Você não me lembro quem é, você que é um dos apóstolos, né? Você que está dando milhão. Quem é que lembra aí? Na vez que você comentou. Existe uma tradição espiritual que fala que o profeta Muhammad era a reencarnação do apóstolo Tiago Maior, o irmão de João, e que por isso mesmo ele tinha nascido já com uma série de estofos espirituais que o suportariam nessa missão que ele cumpriu, né? Com certeza em grande parte. Agora é muito interessante como a gente percebe como isso tomou um vulto que hoje chegou ao que é. Né? Quer dizer, como essa história que começou de uma forma, hoje chega a esse ponto, é um fato de a gente pensar. Quer dizer, uma obra que é divina, que é um mensageiro divino, é um profeta, enfim, indiscutivelmente é um profeta. Mas se questionar isso ou aquilo, tanto que a gente vê na espiritualidade, quem lida com o espiritismo, as falanges de sufis e de árabes, como trabalham, como estão juntos nessa coisa da unidade, trabalhando junto a todas as outras denominações que existem, que não estão aqui hoje, enfim. É muito interessante. E também dizem que Maomé depois voltou ainda com Bahá'u'lláh, tentando de novo, né, fazer um pouco do ecumenismo que ele tentou no início. Dizem que ele voltou com Bahá'u'lláh, isso mesmo. E o Bahá'í estuda a Bíblia, o Corão, ele estudou todos os livros religiosos. E o Bahá'u'lláh morreu em Haifa, em Israel. Hoje Israel e o centro da fé do Bahá'u'lláh é lá em Haifa, que também é muito interessante. Né? Assim como se diz que Muhammad, quando estava na ponta de encarnar, foi transportado a Jerusalém, e lá da pedra onde Abraão ia sacrificar no Monte Moriá o seu filho Isaac, que teve substituição por um cordeiro, e dali ele teria ascendido aos céus. Então a gente vê o intrincado, né? É um intrincado belo, meio como um arabesco dessa história toda, para mostrar como as nossas divisões são divisões que só caracterizam a nossa inferioridade. Né? No fundo é isso. A visão mais ampla, eu acho que é mandatória no mundo de hoje, para que a gente possa entender a grandeza da vida. Feliz daquele que consegue, até mantendo a sua religião. No fundo, ninguém pediria a ninguém que abandonasse o seu berço original, como cristão, ou judeu, ou muçulmano, ou o que fosse, porque está mais afeito a olhar Deus na figura de Jesus Cristo, ou na figura de Deus mesmo em pessoal, como olham os judeus, ou olhar os seus profetas, todos eles grandiosos, um hindu olhar através de Krishna. Mas no fundo a gente tem que entender que todos eles são facetas da mesma unidade. Quando a gente falar de sufismo aqui na semana que vem, vocês vão ver as semelhanças entre a doutrina da Kabbalah e a doutrina de descendência e ascendência do sufismo. Os passos são os mesmos, no fundo os mesmos.
Diga. Você leu o seguinte, você leu trechos do Corão onde é um Deus, né, o Maomé fala de um Deus, uma visão do Budá, o judaísmo, enfim, o cristianismo, da onde desvirtua, porque não está claro para mim, da onde desvirtua essa coisa de hoje, né, como é dita pelos talibãs, os nossos inimigos católicos, os nossos inimigos, que não. Eu vou tentar ser assim, direto, para tentar fazer uma linha de raciocínio. Na vida do Muhammad, os primeiros movimentos que começam a abrir campo para esse desvio são no final da vida, quando ele começa a usar força armada para entrar em algumas cidades vizinhas de Meca. A partir desse movimento, abriu uma brecha muito grande e quando ele morre, a sua sucessão passou a ser disputada como um fato político. A partir daí, isso dirigiu a religião islâmica com um fator político de expansão muito grande. Mas não foi ainda aí que houve essa coisa que a gente vê hoje como fundamentalismo. Tanto é verdade que eles conquistaram Jerusalém só muito depois, por volta de 200 a 300 anos depois, perderam Jerusalém algumas vezes, mas nesse momento aqui não existe o fundamentalismo islâmico. O islamismo ele só começou a combater o cristianismo quando os cruzados chegaram massacrando. Quer dizer, o primeiro movimento do sultão que comandava Jerusalém foi receber os cruzados como pessoas que chegavam para ver o túmulo de Cristo. Só que ele mais ou menos já sabia, mas se surpreendeu ao ver, na verdade, que os caras estavam vindo para arrasar. E foi terra arrasada, quer dizer, ninguém conta isso muito, mas a primeira cruzada foi uma série de atrocidades que eles foram fazendo pelo caminho, até entrar em Jerusalém, arrasando tudo. O primeiro extermínio de judeus foi feito pelos cruzados, quando passaram pela Polônia em direção à Terra Santa. Quer dizer, aí vai, chegam lá, ou seja, nada a ver com o cristianismo. Isso tem a ver com o cristianismo? Não. Aí começou a haver uma defesa natural, mas o fundamentalismo que hoje aí que se vê no Talibã, ele surge de uma base teórica de ditos do profeta, colhidos por aqueles que viveram com ele e que escreveram, e que muitas das não, está fora do Corão. Isso é como a Mishnah, como o Talmud hebraico, são contos, são anedotas no bom sentido, são histórias. O profeta disse isso quando aconteceu aquele fato, quando aconteceu outro, aí o profeta falou, faça desse modo. Muitas dessas coisas são verdadeiras e muitas foram falsificadas. Então, essa história de cortar a mão, de que mulher é inferior, na reportagem da Veja tem lá um hadith que fala que a mulher é pior do que um jumento, não sei o que, não sei o que. Isso tudo, hoje se sabe que nunca foi falado pelo Muhammad. Foi falsificado por gente que tinha interesse na época político de soltar um troço daqueles, ó, isso aqui foi dito pelo profeta, então é lei. Assim como a gente, quer dizer, a Bíblia pelos cristãos só foi conhecida depois do Lutero. Né? Quer dizer, nenhum cristão sabia que tinha a Bíblia até Lutero traduzir a Bíblia para o alemão. Então, a gente percebe essas coisas olhando historicamente. E o fundamentalismo surgiu apoiado nessas histórias, o cara pegou isso aqui, o profeta falou. E a partir de uma resistência política aos colonialistas, ou seja, às potências colonizadoras. Então, isso degenerou no fundamentalismo islâmico. E o primeiro lugar onde ele surgiu foi na Arábia Saudita, que é um país fundamentalista, ao contrário do que muitos pensam, não é liberal. Sim. A primeira revelação foi Moisés, a segunda é Cristo e a terceira Mohamed. E a quarta fala que essa revelação partiu dos próprios homens para a evolução. É isso que é a conclusão que eu estou entender também, para a gente se atenta a imagem, se os próprios homens serão a quarta revelação, então todo esse movimento na nossa sociedade internacional, talvez seja isso que vai ter o esclarecimento que nós vamos ter que mudar para entender o que foi escrito. Então, eu vejo que os consoladores, será que eu estou certo? Eu acho que você está observando uma coisa bastante interessante. Acho que faz todo sentido o que você está dizendo. Na verdade, eu acho que nós não estamos mais em época de nenhuma revelação pronta e vinda
do alto, olha aqui a revelação, olha lá o profeta. A evolução da humanidade não fala mais disso. E quando a gente fala do Consolador, né, o Consolador é uma coisa de citação de um mestre específico, que é o Cristo, ou Jesus. Né? Eu vou e a volta é o Consolador. E aí que a gente percebe o seguinte, muita gente assim, o Consolador é o Espiritismo, o Consolador é aquilo. Eu acho que o Consolador, aí vem um pouco de contra o que você está falando, é tudo. É esse movimento que nós estamos participando, que surgiu de todas as pontas possíveis, principalmente no século XIX. Você tem o Espiritismo, em Kardec. Você tem movimentos interessantes na própria Igreja Católica, aqui de todas, longe a mais restrita, mas é lá que aparece Lourdes, que aparece Catherine Labouré com a medalha milagrosa, ou seja, fenômenos transcendentes que surgem na mesma época, né? O Ramakrishna, o Lahiri Mahashai, depois transmitindo ao Yoga Tessor e ao Yogananda, toda a missão que o Yogananda desenvolve, o Baha'u'llah, tudo isso surge meio junto, isso é o Consolador. Entra pelo século XX, aí tem o Gandhi. Uma outra coisa que é uma curiosidade, só para terminar. Quem sabe o que é Fátima? Alguém já deve saber. O que significa a palavra Fátima? Fátima era a filha preferida de Maomé, de Muhammad. E foi dado o nome a uma localidade em Portugal de Fátima porque os mouros, que eram muçulmanos, conquistaram Portugal por bastante tempo. Então Fátima chama Fátima por causa disso. Mas Fátima é um dos protótipos da Mãe Divina, que dizem que ela era realmente uma mulher santificada. E ela era venerada pelos primeiros islâmicos e depois pelos sufis como uma caracterização da Mãe Divina e muitas vezes, em alguns hadis, comparada à Virgem Maria. Olha que interessante onde Nossa Senhora vai aparecer em Portugal e os católicos do mundo inteiro, Nossa Senhora de Fátima, falam e poucos sabem que estão se referindo ao chamarem Fátima a filha de Muhammad. Né? É uma ironia interessante, no bom sentido da palavra. E as duas são vinculadas à Mãe Divina, né? Do outro lado dos cristãos e do outro dos muçulmanos. Oi? Nada por acaso, com certeza. Bom. A gente vai falar aqui mais quando falarmos de sufismo, mas é interessante que o símbolo e a cor predominante do Islã, vocês sabem que é o verde, e o símbolo é o crescente com a estrela. Ele é um símbolo sufi por natureza. A cor verde é a cor do chakra cardíaco. E, na verdade, toda a obra de Muhammad é baseada na compaixão e na misericórdia, que caracterizam como expressões mais imediatas do amor. O amor está vinculado a este órgão transcendental que nós temos nos nossos veículos espirituais, que a gente chama de chakra, a dominação é pobre, a riqueza que é, e ele tem a cor característica verde. E eles situavam aí no centro do coração, no chakra cardíaco, o objetivo final do homem, que não é ser ainda o sol que brilha, mas na estação evolutiva humana é ser a lua cheia que reflete com intensidade perfeita a luz do sol. Enquanto nós não somos a lua cheia, nós temos que ser o quarto presente. É por isso que esse símbolo que envolve a estrela, porque um dia a luz da lua vai transcender e transformar em luz própria, como o sol, nós vamos ser uma estrela que brilha na luz da divindade. Esse é o caminho evolutivo de todas as humanidades, de todos os planetas, e da nossa vida.
ambiente onde a voz da presença de Deus nos fala, vamos ter a certeza que ao nosso lado, ao lado de cada um, está um amigo espiritual, um anjo da guarda, que deve nos chamar. No silêncio, eu vou sentir e ouvir. A presença. Vamos lembrar que a respiração ritmada, a coluna ereta, concentrarmos o nosso ser no centro crístico, entre as sobrancelhas, ou mesmo no centro cardíaco, da devoção, auxiliam muito a oração. Vamos transformar esse momento num banquete divino, onde a nossa alma e o nosso corpo se alimentem da presença, do amor de Deus, Pai e Mãe, amigo, mais próximo dos próximos. Senhor, cada um de nós quer ser um templo vivo, onde brilhe o teu amor, o teu poder. Para que não mais, por ouvir falar, mas por experimentar, sejamos um contigo e um em perfeita harmonia com o outro, neste pequeno recinto. Transformarmos os templos vivos num só templo para uma só presença. Que essa luz viva que se acende quando abrimos mão de nosso orgulho, de nossa vaidade, das capas que vestimos, para contemplarmos a Ti e aos outros como Criador e irmãos nossos.
possamos construir nesse momento um tempo único e vivo, onde, brilhando a tua luz, ela possa realizar os milagres em cada um de nós. Mas não só em nós, porque ao orarmos e meditarmos, sentimos que podemos abraçar a humanidade inteira. Sentimos que podemos efetivamente agir nesse momento. Irradiar o teu amor e a tua luz. Não só para aqueles que nós trouxemos aqui hoje conosco, em nossos corações, não só para aqueles que trouxemos em nomes escritos nos papéis, não só para nossos familiares, filhos, pais, mães, maridos, mulheres, que recebam todos eles, mas hoje especialmente. Nós queremos experimentar de alguma forma o amor que é teu, que engloba o universo inteiro. Nos tornarmos canais de bênção. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos a todos. Para que livres nós possamos agir em teu nome. E cooperar com a tua obra. Abençoa-nos, ilumina-nos. Recebe a nossa oração. É tão bom ver com o olho do Espírito, unidos nesse momento, os santos yogis, os Hariya, amigos de Deus sufis, como Ahmed, como Jarbal Numi, os Hassidim santificados. Tudo é um. Os franciscanos, os mais humildes de teus servos. Tudo é um. Fortalece-nos nessa unidade. Que nenhum problema material, espiritual que seja, possa nos impedir de caminhar para Ti, porque todos eles são resolvidos imediatamente quando a nossa fé, quando o nosso amor se movimenta em Tua direção. Procurai em primeiro lugar o Espírito e tudo o mais. Não é algo mais, é todo o mais nos virá em acréscimo. Ilumina-nos, proteja-nos. Que sigamos unidos e vivos, vivos em Ti. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.